E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, novamente, mais um vídeo. Eu acho que a qualidade agora vai ficar um pouco melhor, né? É muito difícil, gente, gravar, ver ângulos, ver luz. Toda hora que eu mudo a câmera, se eu mudo a câmera um pouquinho, a imagem fica muito bagunçada. Aqui onde eu moro, tem muitas cores, eu não consigo pegar um ângulo em que eu apareça mais como foco, porque tem muitas cores, então eu acabo desaparecendo na câmera, mas é o que temos para hoje e é onde eu moro, não tenho como mudar nada, né? Pelo menos não por agora, até eu me mudar para minha próxima casa, né? Quando eu me mudar para minha próxima casa, acho que a iluminação vai ficar um pouco melhor do que aqui. Eu vou falar para vocês hoje sobre prescrição linguística. Eu vou trazer aqui um papo para a gente sobre prescrição linguística. Prescrição e descrição. Galera, tem uma certa diferença de prescrição para descrição. Vocês estão vendo a diferença da luminosidade? O sol apareceu, ó, já muda tudo aqui, mas enfim. Prescrever em ciência, essa é uma reflexão para o pessoal que segue aí os inscritos, o pessoal que me manda texto para revisão, os pesquisadores, né? E também para o pessoal de letras. É uma revisão, é uma explicação bem válida para o pessoal de letras e também para o pessoal que faz pesquisa. Prescrever em ciência não é bem visto. Aliás, não é algo que deve ser feito. Ciência alguma hoje, pessoal, tem a intenção de prescrever. Ou seja, o que é prescrever, Anderson? É dar julgamento de valor a alguma coisa. É por isso que em textos científicos você não deve usar adjetivos, porque você começa a atribuir julgamento para substantivos, né? O adjetivo geralmente caracteriza o substantivo. Então, colocar adjetivos em textos acadêmicos é uma maneira de sair desse caminho mais científico, porque você vai estar dando julgamento de valor, isso deve ser evitado. Olha só, a prescrição, então, ela está para um posicionamento não científico. Isso tem um pouquinho a ver com neutralidade. Eu digo para vocês muito no canal que a neutralidade foi um conceito superado em ciência. Então a gente não trabalha com neutralidade científica mais, né? Mas ainda há essa necessidade do afastamento do pesquisador para o objeto de estudo. Quando a gente fala numa certa superação da neutralidade científica em ciência, ficou redundante, né? Mas enfim. A ciência exige que o pesquisador tenha uma postura um pouco mais objetiva. Isso significa que ele também precisa saber diferenciar. Gente, um pesquisador tem que diferenciar os vários tipos de conhecimento. Por exemplo, eu como pesquisador, eu trabalho na minha linha, né, de pesquisa, na minha área de conhecimento, de investigação. Eu não tenho conhecimento de tudo, né? Eu consigo me aproximar da realidade dentro daquele escopo de pesquisa ao qual estou vinculado, ao meu programa de pós-graduação, por exemplo, se for o caso. Mas eu não dou conta de toda a realidade. Então eu não dou conta de toda a realidade como cientista, né? Eu não sou dono da verdade. Então, galera, prescrever é um posicionamento de trazer julgamento. Quando você está investigando algo numa postura científica, você não vai ficar misturando a sua vida, a sua opinião com as suas análises, com as suas inferências. É claro que esse é um processo que acontece naturalmente na nossa cabeça, mas a gente precisa de muito controle para saber separar essas coisas quando elas batem na nossa cabeça como cientistas. Não é porque eu trabalho com coisas tão formais que eu não vou, por exemplo, encher a cara de vez em quando, ou que eu não vou beber uma cachaça, tomar uma cerveja, né? Esse pessoal muito extremo, isso não é legal. A gente tem que
eu acredito na minha ciência, mas assim, né, eu também não vou começar a misturar esses conhecimentos tanto com a minha vida, né? Tá certo que a minha opinião ela já é bastante hoje, como eu posso dizer, estruturada, mas eu sei fazer a separação de diversos conhecimentos. Por exemplo, eu acredito, pessoal, muito em astrologia. É um conhecimento válido, é um conhecimento que eu acredito tem uma estrutura lógica de pensamento. Mas não é um conhecimento dito científico dentro dos modelos modernos de ciência. Então, quando eu lanço meu olhar como cientista alguma coisa, eu não vou ficar misturando esse olhar com o olhar da astrologia, né? Então, é preciso separar essas coisas, a gente precisa, tanto como ser humano como cientista, observar, é como se a gente fosse, gente, uma câmera. Se você aproxima demais, se você chega muito perto, esse movimento de afastar e de chegar muito perto, ele é necessário. Se você se aproxima demais, isso tem implicações. Se você se afasta demais, isso também tem implicações. É aquela coisa de generalizar e de especificar. Esse movimento, às vezes, é necessário para o texto, para o pensamento, mas é interessante que a gente fique em um meio termo em relação a essas amplificações e a essas especificações, ou seja, generalizações e especificações. Senão a gente vai levar o pensamento para uma coisa muito absoluta e muito, né? E isso não é bom. A gente precisa, até porque, como eu disse, você como pesquisador consegue dar conta da sua realidade em relação aos seus métodos, aos autores que você usou, aquele período de tempo, aquela pesquisa especificamente. Se você começa a trazer uma visão muito absoluta e olhar as coisas só com um ângulo, só com um ângulo próximo demais, ou só com um ângulo de afastamento demais, as coisas tomam uma dimensão extrema e o conhecimento não pode ser visto dessa maneira. Ele também não pode ser visto só do seu ângulo. É a questão da interdisciplinaridade. A gente precisa de humildade, de maturidade para ter essa visão, tanto com a vida, eu acho, quanto com o conhecimento. Essas questões são fundamentais. O cientista ele deve descrever, ele não deve prescrever. Ou seja, eu vou dar 2 exemplos aqui. Um sociólogo, quando ele vai a uma comunidade, descrever essa comunidade, fazer uma pesquisa em relação aos aspectos culturais dessa comunidade, ele não pode começar a pegar a cultura dele e nesse momento de lançar o olhar curioso para se aproximar dessa realidade, começar a julgar essa realidade, porque ele vai começar a colocar barreiras. Na verdade, ele tem que trocar a lente. Então, em vez de usar a lente para enxergar aquela cultura com os olhos da cultura dele, ele deve se despir da própria cultura, trocar a lente e tentar se olhar aquela cultura com o olhar do outro. Isso é uma coisa muito complicada, porque é uma das maiores dificuldades do ser humano hoje, eu acredito, isso, é se colocar no lugar do outro. E o cientista tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não é um bom cientista. A pesquisa, ele não vai conseguir se aproximar da realidade, porque a realidade não está aqui dentro. A realidade não está só na cabeça dele. Eu falo muito aqui no canal sobre prescrição. Eu tenho até um artigo, eu vou deixar aqui embaixo escrito, sobre prescrição linguística. Às vezes eu faço uma crítica, apesar de ser revisor de texto, à gramática normativa, porque a gramática não é uma forma de conhecimento dita científica nesses modelos contemporâneos de ciência depois do século XX para frente, como se estruturou a antropologia, a sociologia e a própria linguística. A própria linguística, que é uma ciência que estuda a língua moderna, com método, nesses novos modelos científicos que surgiram depois do século XX, faz uma crítica muito grande à gramática, porque é uma forma de conhecimento muito anterior a ela, né? E que tem alguns equívocos. Eu acredito, como revisor de texto, que a gramática tem a sua importância. Eu preciso das regras da gramática, por exemplo, para poder revisar textos formais, mas não existem apenas na língua textos formais.
Existem textos com linguagem mais informal e às vezes eu lido com esses textos e mesmo assim é preciso separar fala de escrita. A fala nunca será plena, ela nunca chegará ao nível da escrita, mesmo o caso de fala de pessoas muito formais em contextos formalizados como no Supremo Tribunal Federal. Quando eu trabalhei lá como revisor de texto, eles usavam metáforas o tempo inteiro, recursos de linguagem que poderiam ser muito criticados para um nível de formalidade como esse, porque isso está na cultura do brasileiro, isso está na língua também. Então a gente não consegue a fala é mais espontânea, monitorar tanto as coisas. O texto mais formal, ele pode ser mais monitorado, ele exige essa linguagem, mas ninguém, por exemplo, vai falar como a gramática. Por que eu estou falando da gramática, pessoal? Porque essa é uma discussão própria a isso. Porque a gramática ela é prescritiva. E a minha grande crítica aqui no canal a ela se refere a ela e a quem traz essa bandeira tão forte para defendê-la, se refere a isso. A gramática e muitos professores desinformados trazem essa noção prescritiva que coloca a fala, a língua, numa perspectiva não científica, numa perspectiva... É como colocar a lente só da própria cultura e começar a julgar o outro. E isso não é correto. Isso é um pensamento equivocado e falacioso, né? Que tende ao nosso próprio achismo, ao nosso próprio ego. Né? A gente tem que olhar para as coisas com outro tipo de pensamento, principalmente quando a gente fala de língua e cultura. E eu falo aqui de língua porque tem esse caráter cultural também. Língua também é cultura. Né? As regras da gramática... Gente, a gramática, a língua, é uma coisa bem ampla. É esse momento que a gente tem que usar a lente que generaliza mais geral das coisas. A língua é uma coisa muito mais complexa, ampla. A gramática está aqui dentro, é um pontinho dentro desse grande círculo. Existem várias linguagens na língua, formais, informais, vários níveis de formalidade, inclusive dentro de um texto, e todos eles regidos por regra. Mesmo o falar do caipira, mesmo o falar da pessoa mais pobre, e eu estou falando aqui de fala, e é importante nesse momento separar fala de escrita. A fala é mais informal, ninguém fala como a gramática. Então esse discurso mais elitizado, de mas o pobre fala, o rico também, o escolarizado também, é tudo farinha do mesmo saco. Todas as estruturas ali, apesar de algumas não serem tão estigmatizadas, não são completamente condizentes com as normas da gramática normativa. Então é tudo farinha do mesmo saco mesmo. Né? Os textos formais e informais, eles também têm oscilação de linguagem. Eu, por exemplo, quando recebo um texto informal, eu não posso pegar regras de regência, de muita formalidade, e aplicar nesses textos, principalmente no caso de fala, de uma comunidade mais informal, porque eu descaracterizaria essa linguagem. Por exemplo, quando eu recebo trecho de transcrição de alguns trabalhos científicos, eu não posso, como revisor, uma conversa, por exemplo, foi gravado um áudio e transcrito um áudio em um grupo focal para um texto. Eu não posso corrigir esse áudio no texto da pessoa no trabalho científico. Isso é uma postura errada como cientista. Então, essa coisa de prescrever, ela precisa ser vista nessa dimensão, para a gente poder entender o que a gente está fazendo, o que é a realidade, e não vir com esses conhecimentos falaciosos. Em língua, por causa desse problema de colocar a lente no foco adequado, as pessoas querem colocar a lente num foco só, quando o assunto é língua, no foco só da gramática normativa, ou só no foco, alguns linguistas também trazem isso e eu não gosto desse posicionamento, nesse foco só de que, né, no sentido de que acaba colocando as normas da gramática a zero, como se elas não tivessem importância. Elas são extremamente importantes, com certeza, para gêneros formais, né? Elas trazem um certo padrão ali para a formalidade, acho isso importante. Agora, é importante saber diferenciar essas coisas de um falar correto. A linguística diz, por exemplo, que o nativo de uma língua não comete erro.
a noção de erro está relacionada a um estrangeiro. Gente, quando eu falo de erro, eu não estou falando da pessoa escrever casa com Z, né? Isso é uma questão ortográfica. Eu estou falando de acreditarem que na fala, uma fala de uma comunidade mais pobre, por exemplo, ela não tem regras, né? Por uma questão de desprestigiar aquele grupo social. Aquelas regras valem para aquele grupo social. E se você for aquela comunidade, uma pessoa muito escolarizada de um outro grupo social, no Brasil esses contrastes sociais são muito interessantes, né? E a gente tem muitos conflitos na sociedade por isso. Então, se você for a uma comunidade a qual você não pertence, com um falar, uma linguagem diferente da sua, você, de certa maneira, vai ser rejeitado. Se um pesquisador precisa se aproximar de uma comunidade dessa, mais informal, se ele chegar lá no pedestal de pesquisador, ele não vai conseguir os dados como deveria. Ele deve se colocar no pedestal, é aquela coisa da lente, de trocar a lente, colocar a lente e se desarmar como cientista, como humano, para poder se aproximar da verdade. Esse é inclusive um posicionamento que eu acredito que a gente tem que ter para a nossa vida. A gente tem que se desarmar das coisas. Espero que tenha ficado clara essa reflexão sobre o que é prescrição, julgar as coisas, a necessidade desse afastamento. Eu não estou falando aqui de neutralidade científica. Esse conceito foi superado, na verdade, em ciência. Eu estou falando de um posicionamento sério, dessa necessidade de se colocar no lugar do outro e observar a realidade fora da nossa própria cabeça, né? Pessoal, se inscrevam no meu canal. Um abraço a todos e tchau, tchau!